Tá gravando. Bom dia para todos. Bom dia, Ibsen. Bom dia, Duda. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Pô, melhor agora, de verdade. Tá pronta para as férias aí, não? Claro. Pô, aí sim. Pô, a última aula comigo, hein, Duda? Só para você não esquecer seu último rosto ser o meu de professor, tá vendo? Uhum. Pô, achei que você ia ficar um pouco empolgada, mas tudo bem. Tô com sono, Ibsen. Eu imagino. Bom dia, Beatriz, Camila, Duda, que eu já falei, Ranieri, Monique, Guilherme, Freitas, Delgado, Nascimento, Bruno, Vitor Henrique. Bom dia para todos vocês. A gente vai hoje mostrar o último trabalho. Bom dia. O último trabalho que ficou pendente, que é o trabalho do grupo do Elcio, né? E a gente vai fazer as últimas considerações, né, do trabalho. E aí tem a etapa que é com a Val, né, que ela vai orientar vocês, que na verdade é uma etapa que vai fechar o trabalho, porque aí vai ser acredito que ela vai pedir alguma coisa sobre as impressões de vocês sobre toda essa questão, né? Estou dando uma enrolada aqui para ver se chega mais alguém, que lembrando vocês, como eu coloquei para vocês na outra aula, a presença de vocês na apresentação dos trabalhos também vai ser contada, tá bom? Então, eu estou aqui, se você quiser lembrar alguém aí do grupo, que ó, o Ibsen está lá e vai ter a apresentação do trabalho do Elcio e ele vai tirar nota de acordo com a presença, tá? Então, dessa vez, eu não vou atrelar a nota do trabalho à presença. O trabalho vai ter a nota e vai ter as duas presenças da semana passada e de hoje, que vão estar sendo contadas aí também, e a parte técnica também da apresentação, né? Vamos lá. Então, o Elcio, tá com você aí. Você pode compartilhar, que a gente faz um teste. Põe um pouquinho, a gente vê se está tudo bem. Se você quiser, a gente volta. Tá aparecendo pra vocês aí, ó? Tô parecendo eu para mim aqui. Agora vai. É isso aí. Apareceu aí? Apareceu. Beleza. Tá saindo som? Não. Ainda não. Tá saindo agora ou ainda não? Ainda não. Ixi. Acha pra mim. Tem algum botão que é pra colocar pra passar o som do notebook ou não? Deixa eu ver se agora vai. Ainda não ou tá saindo já? Ainda não. Para mim, não também. Caralho. Para você tá saindo som, Elcio? Tá saindo do alto-falante do computador, né? Mas não tá saindo. Pra mim tava saindo pra vocês. Eu deixei o microfone ligado também. Deixa eu ver. Tem algum botão pra colocar pra sair som também ou não? Ele é muito extenso, Elcio? Tem 9 minutos, Será eu que acho. demora É para 9 minutos e mandar? 40. Você não consegue mandar para mim por e-mail? Vou ver se dá pra comprar.
Vou ver se dá pra compartilhar ele aqui. Tá. Mas isso aqui é um aplicativo, professor. Dá pra você abrir aí? Não, eu não sei. Eu tô perguntando se de repente você mandar para mim por. Ah, um aplicativo? Você fez no. Tá no celular ou É, não? eu baixei um. Não, pelo notebook, mas eu baixei um aplicativo pra fazer. Aí eu não sei se dá pra Você, você abrir aí. você não você compartilhou comigo por e-mail ou como? É, não compartilhei com você não, só deixei salvo aqui porque eu não consegui passar ele pro YouTube, senão eu te mandava o link dele. Mas Ah, mas você não consegue mandar o vídeo para mim? Será que acho que vou ver aqui, acho que consigo sim. Deixa eu tentar aqui, ó. Ainda nada? Caralho, para mim não? porra. Ah, merda. Quando vai compartilhar, será que tem alguma coisa pra colocar o áudio do computador, alguma coisa assim? É, então, por isso que eu tô pensando, tentar tudo, né? De repente você manda e aqui eu consigo. Não sei. Uhum. Se você ativou a barra lá Tá, em eu vou cima do tentar. áudio do computador, Não entendi. quando você bota para compartilhar, aparece uma barra na tela do seu computador, certo? Tem 3 pontinhos Tá. nessa barra, e quando você Ó, clica nesses 3 pontinhos, tem lá o compartilhar áudio. Ah, é que você tá pela nessa internet. verdinha. Você tá pela internet. Deve ter algo parecido alguma barra no seu computador que a gente não consegue ver aí. Tá, vou procurar. É que você não tá pelo aplicativo, eu sempre uso pelo aplicativo. Ah, pode crer. Merda, viu? Pera, eu vou sair da reunião rapidinho pra dar um jeito aqui, eu já volto. 5 Tá, minutinhos eu já então te chamei. eu vou interromper o compartilhamento aqui, tá? Interrompe aí para mim. Beleza. Acho que já parei já, professor. Tá. Vocês estão me vendo aí, gente? Não. Vamos lá. Seguinte, pessoal. A gente vai, então, fazer o fechamento desse projeto, tá? Eu vou lembrar vocês de como esse projeto se desenvolveu. Tá todo mundo me ouvindo ou não? Aham. Sim. Beleza. Então, assim, ó. O principal objetivo desse projeto que a gente fez foi identificar o que significa esse conceito de racismo estrutural e entender como esse racismo estrutural interfere na maneira como o negro está colocado na sociedade hoje, né? Então, no primeiro momento, o trabalho de vocês, a gente fez
Peraí, só ver aqui. A gente fez um levantamento de dados estatísticos sobre a representatividade do negro no Brasil. Então, a gente tentou observar aí como o negro está inserido no contexto acadêmico, na economia, na questão da violência, né, social, na questão da desigualdade social, e ficou claro para todos nós que os negros têm uma representatividade populacional bem considerável. Nós somos mais de 50% da população, quando a gente fala de pretos e pardos, só que a gente tem uma representatividade muito pequena ainda na universidade. Deixa eu liberar o Elcio aqui, peraí. Na universidade, a gente tem, nas classes mais altas também, uma representatividade muito pequena, mas a gente tem uma representatividade, ou seja, a gente tem ocorrências de violência muito maiores. A negros que morrem no Brasil é muito maior que a quantidade de brancos. Os negros no sistema prisional, a quantidade de negros no sistema prisional é muito grande. Então a gente percebe que o negro está dentro da sociedade, ele está mal representado, né? E ele vive uma situação de racismo e segregação. Quando não uma segregação exposta, assim, que explícita, é uma segregação implícita, ou seja, uma segregação que não é percebida por um olhar mais desatento. Então, a primeira parte foi fazer essa pesquisa, a segunda parte foi entender qual a origem do racismo estrutural no Brasil. Por que que os nossos avós são tão preconceituosos? Às vezes são pessoas de bom caráter, são pessoas boas e muitas vezes demonstram uma atitude racista que até surpreende a gente. Por quê? Desde o final do século XIX, a gente vai ter um cenário de racismo nas estruturas da sociedade. A gente vai ter o racismo legitimado pela ciência, a gente vai ter o racismo, como vocês viram nos textos que eu passei para vocês, a gente tinha um racismo legitimado na economia, a ideia que aquele negro que sustentou o Brasil e a Europa durante os séculos XVI e XVII, que deu base para o capitalismo se estabelecer, para as grandes potências se solidificarem, no final do século XVIII, já eram vistos como uma massa que iria atrapalhar o desenvolvimento social. Então, a política, a economia, já colocavam o negro na marginalidade antes mesmo dele estar na iminência de ser liberto do sistema de escravidão. Então, a gente percebe que, naqueles textos, que o negro é visto como um problema, como alguém que ia atrapalhar o desenvolvimento econômico, de uma raça, né, de uma raça brasileira desenvolvida, porque a miscigenação trouxe um decréscimo para essa nação que estava surgindo, que era o Brasil. E a gente vai perceber na religião, que é uma outra estrutura também, que a religião entendia o negro como alguém que era inferior, que era mercadoria, portanto deveria ser comercializado. Então a gente percebe que todas as estruturas sociais legitimavam o racismo no Brasil. Nos Estados Unidos, aí a gente tem outra etapa do projeto, que era a questão da eugenia e da segregação. Aí a gente abordou como a ciência do século XIX e começo do século XX, ali na esteira do darwinismo, né, da evolução das espécies, entendia que a raça caucasiana, ou seja, a raça branca, era superior biologicamente e anatomicamente em relação aos negros. E como se a eugenia era o estudo de um processo de desenvolvimento da raça humana, o negro seria um fator prejudicial, um fator que traria, como eu já disse, iria piorar a raça humana, porque ele era moralmente inferior, era intelectualmente inferior, incapaz de crescer enquanto cidadão. Então a eugenia já pregava uma ideia de uma superioridade racial que foi ali refletir de fato, de maneira mais ampla, na década de 20, 30 e 40, inclusive influenciando os governos fascistas e nazistas, né? Aí, a gente também, nessa etapa do projeto,
a gente falou sobre a segregação. Segregação que no Brasil foi uma segregação implícita, ou seja, uma segregação que, para os mais incautos ali, não é percebida, porque as pessoas convivem, se misturam, mas no Brasil a segregação é social. Né? Desde o fim da escravidão, os negros ficaram à margem do mercado de trabalho, de uma moradia decente, de um sistema de saúde, né? Então os negros foram jogados na marginalidade, foram para os cortiços, para as periferias, para as favelas, não tinham direito a voto, não tinham representatividade alguma. Já nos Estados Unidos, a gente vai ter um processo de segregação institucional. Por quê? Porque com a Guerra Civil, o fim da escravidão, era necessário reunificar esse país, né, os Estados Unidos. Como fazer isso? Reunificando, gerando um elemento de unificação para os brancos. Quem foi o bode expiatório? Os afro-americanos. Então, se criaram algumas leis de segregação racial para manter, para privilegiar os caucasianos, a raça branca, em detrimento dos negros, né? Aí a gente falou sobre as leis de Jim Crow e essas leis geraram nos Estados Unidos, junto na esteira ali do movimento estudantil da França, sobretudo, junto com o movimento hippie nos Estados Unidos, que se alastrou pelo mundo, e as passeatas contra a Guerra do Vietnã, todo aquele movimento dos anos 60, do movimento Paz e Amor, os hippies. Do outro lado, a gente... Ô, Pro, Oi. o Cadu tá pedindo pra entrar na aula. Oh, meu Deus, tadinho, que eu tô empolgado aqui. Já liberou. Ô, Elcio, eu já libero para você, tá? Só acabar aqui. Eu ia fazer isso aí em qualquer momento. Vou fazer agora e depois eu já libero para você. Desculpa, Elcio. Tô de boa, tranquilo. Tá. Aí a gente vai perceber a etapa que vocês estão fazendo agora, que é os grandes ícones da luta pelos direitos civis. Né? A gente vai ter o Martin Luther King ligado à igreja protestante, um pastor protestante, pastor batista. A gente vai ter o Malcolm X, que é ligado ao Islã. O Islã que nos Estados Unidos tem uma representatividade muito grande dos negros, porque o Islã realmente preza pela questão da liberdade. Né? Então, assim, muitos negros mudaram de nome. Então, você vai ver nos Estados Unidos uma série de negros famosos com nomes muçulmanos, né? Porque muitos deles são adeptos do islamismo. E Malcolm X era um adepto dessa religião. A gente vai ter Rosa Parks, vai ter de ícones. E no Brasil a gente vai ter Abdias do Nascimento, Milton Santos. A gente vai ter alguns nomes menos representativos, porque o racismo no Brasil ele é menos exposto, né? Um racismo que ele é dissimulado, né? Então ele é disfarçado. Muito bem. A próxima etapa vai ser com a Val, né? Que vocês vão tá trabalhando aí tudo que vocês aprenderam no artigo que a Val vai pedir para vocês, tá? Mas o principal objetivo desse projeto é trabalhar com vocês a questão de que o racismo é real, mas o racismo não tem legitimidade. A geração de vocês não tem por que perpetuar e preservar esse sistema racista que insiste em se perpetuar aqui no Brasil e no resto do mundo. Nós somos todos iguais, cientificamente falando, nós somos todos, socialmente falando, deveríamos ter as mesmas oportunidades. As pessoas têm o direito de viver em paz, com dignidade, independente da sua cor, têm os mesmos direitos em relação ao Estado. Vocês devem ter visto essa semana aqui no Brasil, uma mulher negra que sofreu quase a mesma coisa que o George Floyd. Ela só não morreu, mas um homem, um PM forte, né, subiu no pescoço dela e tirou o outro pé do chão, ou seja, ele colocou todo o peso do corpo no pescoço de uma mulher negra, né? Será que se fosse uma mulher branca de classe média, mãe de um de vocês, ele iria fazer isso? Independente do que ela fez, eu não estou justificando o comportamento dela anterior ao que aconteceu, mas existem as leis. Se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, ela deve ser punida de acordo com as leis, né? Então o Estado não pode tratar diferente. Só que esse é um racismo que vem, né?
no sistema público, na segurança pública, nas empresas, nas escolas, na sociedade, e a gente precisa acabar com isso. E a gente só acaba com isso, como eu disse para vocês lá no começo do projeto, quando brancos e negros se unem nessa luta. Nos Estados Unidos, algumas coisas aconteceram, avançaram a partir do momento que os brancos de classe média foram para as ruas junto com os negros, né? Porque não pode ser uma luta no segmento social. Então, o objetivo do trabalho era esse, tá? Espero que vocês tenham aprendido algumas coisas, que foi importante abrir esse espaço de reflexão sobre isso, né? E a gente pode até, depois das outras aulas aí, conversar um pouco mais sobre essa questão, né? Agora o Elcio, tá tudo certo aí, meu lindão? Agora vai. Agora vai? Então, compartilha. Peraí, deixa eu liberar. Já está liberado para você. Tá. Vê se vai sair agora o. Oi, bom dia. Esse nosso grupo a gente vai falar um pouco sobre a resistência negra. Saiu aí? Tá saindo. Ah, tá bem. Oi, bom dia. Esse nosso grupo a gente vai falar um pouco sobre a resistência negra. Vou falar um pouco sobre o Spike Lee. Ele é escritor, produtor, professor e cineasta. Nasceu em 20 de 3 de 1957, atualmente tem 63 anos, 37 anos de carreira. Nasceu em Atlanta, na Geórgia, possui 21 prêmios com o seu com um sendo Oscar e um Grand Prix de melhor filme. A atuação de Spike Lee contra o racismo ele é um dos principais membros que se mantém ativo até os dias de hoje. Ele usou muito o cinema para denunciar o modo violento que os negros eram tratados. Ainda são, né, na verdade. Cineasta de 63 anos, esteve presente na linha de frente contra a luta do racismo do meio cultural. Foi ele, inclusive, um dos nomes que boicotou a indicação do Oscar apenas para indicados brancos. Porque antigamente só os brancos eram indicados ao Oscar e ele conseguiu mudar isso, porque até os dias de hoje é meio misto, né? Tipo, pode ganhar qualquer um, mas antigamente a maioria quem ganhava era os brancos só. Os filmes do diretor também, do Spike Lee, possuem muitas críticas que na época, para ser respectivos lançamentos, eram tipo, com muito racismo. Os meninos vão explicar aí. O diretor também foi muito presente em apoio dos atletas negros nos principais esportes mencionados, isso em filmes, e também tendo presença como torcedor e incentivando o respeito, a indicação aos prêmios de jogadores. E acho que é isso. É isso. No filme Faça a Coisa Certa, que estreou em 1989, o Spike Lee foi ator e diretor. E o filme tem como tema, né, comédia e drama, e retrata a vivência das pessoas negras na época num bairro do Brooklyn, Nova York, né, que é considerado um bairro bem barra pesada até pela gente aqui no Brasil, né, como a gente acaba vendo na televisão. E esse filme gira em torno de problemas sociais que os negros passam na época, e para conseguir emprego, para como é rotulado pelas pessoas, como são mal vistos no cotidiano deles. E o Spike Lee deixou isso bem em evidência quando o Rádio Rahim, personagem que é antissistema, bem diferenciado dos outros, ele foi asfixiado por dois policiais brancos. Né? Na cena ele tá envolvido numa briga com outro homem, e um homem branco, e dois policiais são acionados, né, descem do carro, separam a briga e já pegam o Rádio Rahim e asfixiam ele, né, com um cacetete, né, e ficam lá até ele parar de se debater.
E depois de morto, ele ainda é xingado pela polícia e por outros personagens que estão lá em volta, ninguém faz nada pra impedir. E outro personagem que é preso é um amigo do Rádio Rahim, também negro, que não estava envolvido na briga nem nada. Tava apenas, só tentou tirar o Rádio Rahim, né, numa hora da agressão policial e levaram ele junto. E essa cena agora foi bastante relembrada, né, por causa das mortes recentes de George Floyd e Eric Garner nos Estados Unidos. Eu vou falar sobre o Malcolm X. Malcolm X é um filme norte-americano de 1992 do gênero drama biográfico. E ele tem um roteiro de Arnold Pell e do próprio diretor, que é baseado no livro The Autography of Malcolm X, que é contada pelo ativista negro Malcolm X, para o escritor Alex Haley. O filme dramatiza eventos importantes da vida de Malcolm, como sua carreira criminal, sua possessão por sua conversão ao Islã, seu ministério como membro da Nação do Islã e seu posterior desentendimento com a organização. Mas também fala sobre seu casamento com Betty, sua peregrinação na cidade sagrada de Meca e a reavaliação de seus pontos de vista sobre brancos, e seu assassinato em 21 de fevereiro de 65. Que incidentes definidores incluem a morte de seu pai, a doença mental de sua mãe e suas experiências com racismo são dramatizados em flashbacks. O filme Infiltrado na Clã foi lançado em 2018 e tem um tema de crime e drama, né? Ele narra como um policial negro, o Ron Stallworth, que foi o primeiro policial negro a entrar na polícia, conseguiu desmascarar o grupo da Ku Klux Klan e também salvar vidas, se infiltrando no grupo e junto com seu parceiro branco. E eles trabalhavam com o Ron, conversando somente por cartas à distância, e quando precisava de presença física no grupo, ele mandava o seu parceiro. E esse trabalho gerou pro Spike Lee o Oscar de melhor filme e melhor roteiro adaptado, como o Cadu falou no começo. E nesse filme ele mostra com bastante ironia como era o grupo da Ku Klux Klan, se tratando como um grupo religioso, né? Um grupo sério, um grupo que estava tentando fazer a coisa certa. E também, depois que o filme foi lançado, o Spike Lee gerou bastante discussão sobre até onde algumas coisas vão ser consideradas liberdade de expressão, né? Até onde podem ser comandados e até que ponto pode se chegar e se tornar uma ameaça. É um roteiro muito forte, né? E também faz muitas referências ao evento da Blaxploitation, que foi um evento de pessoas negras, de atores e atrizes negras, que diretores também, que só produziam filmes com atores negros, fazendo muitas críticas ao mau uso de atores negros e atrizes negras muito talentosos que não recebiam a devida importância em muitos filmes. Então, filmes de terror e filmes de drama, romance que tinham na época, sempre eram com pessoas brancas, personagens principais brancos. E nessa época eram lançados muitos filmes, mas somente com atores e atrizes negras. Foi pela época de 1970, por aí. E gerou resultado. Conseguiram aumentar o número de negros nos filmes e etc. Vê como vem aumentando até hoje, né, o uso de atores. O policial Ron Stallworth, que fez isso na vida real, é esse que tá no slide abaixo, sentado junto com o Spike Lee. Eu vou falar sobre A Fire Bloods, que é um filme de guerra que foi lançado este ano, em 2020, e foi dirigido pelo Spike Lee. O filme fala a história de um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã que eles voltam ao seu país em busca dos restos mortais do seu comandante e de um tesouro que enterraram quando eles serviram por lá.
antes do filme começar, ele cita fatos históricos dos Estados Unidos e do Vietnã durante as guerras, essas coisas. Uma guerra ela é impulsionada pelo racismo e imperialismo. Ela traz pobreza a toda a população, inclusive a comunidade negra. O Spike Lee, ele sabia sobre todas as dificuldades dos negros e preconceitos. Ele nem precisou de exemplos como a morte de George Floyd ou do menino João Pedro. O filme ele mostra um monte de imagens marcantes e cenas que retratam tipo, a nossa realidade nos dias de hoje. Todas as dificuldades de sobreviver, todas as dificuldades dos negros e as maiores dificuldades após as guerras e antes das guerras e durante as guerras. Beleza. Compartilha aí pra mim, eu acho que você tem que fazer isso aí. Já parou já, eu acho, professor. Ah, tá, beleza. Mano, muito bom, cara. Gostei pra caramba. Assim, gostei pelo cara que você escolheu, pelo personagem, pela celebridade, a personalidade que você escolheu, né? Spike Lee é um cara, talvez, fez muito mais que muitos ativistas, porque ele usou uma arte que é muito popular, né? Então, assim, eu assisti todos esses filmes, são filmes muito legais, indico para todo mundo, todos eles, assim. Faça a coisa certa, até esse último é muito. E o Infiltrado na Clã é maravilhoso. Então, assim, muito bom, Elcio. Valeu, tá? Então a gente vai. Só vou fazer a chamada, vou encerrar. Tá bom, gente? Mas foram todos trabalhos ótimos. Todo mundo fez, acredito, né? Não ficou faltando ninguém. Mas qualquer coisa eu volto a procurar vocês na hora que eu for fechar a nota. Essa nota dessa vai ser a nota de AP1 de vocês, né? Eu já conversei com a Thaís sobre isso. E, muito bom. Parabéns a todos. Espero que tenha surtido frutos, né? Que vocês olhem com outros olhos agora, tanto a questão racial, né? Essas tensões raciais bobas que a gente vive, que são desnecessárias, como a luta para quando vocês presenciarem situações de racismo, vocês se colocarem, né? Isso é importante, essa geração acabar com essa doença, né, que é o racismo. Então, só vou fazer a chamada aqui. Deixa eu ver se vou tentar olhar por aqui. Bruno tá aí? Tá. Camila tá aí, Daniele tá aí. Débora tá aí? Débora não. Carol tá aí? Deixa eu ver. Carol também não, né? Gabriela também não. Não, cara, não é. Os três Guilhermes estão aí, só o Delgado e o Nascimento. Também estou presente. Quem que falou aí? Guilherme de Freitas. Ah, sim. Júlia tá aí, chegou agora, espertinha. Karina, não. Maria Eduarda tá aí. Monique tá aí. Nívia, chegou agora. Ranieri tá aí? Presente. Oi, Ranieri, tá aí. Vitor. Tô aqui, Pro. Vitor tá aí. Ana Laura tá aí? Não, né? E Daniele. Galera, ó, então como a gente combinou antes do trabalho rolar, as presenças vão contar. É lógico que eu não vou tirar nota por conta de você não ter entrado na aula, mas assim, a ideia era que todos estivessem participando todo o tempo. Então,
haverá diferenças de notas por conta das presenças no dia da apresentação do trabalho. Tá bom, gente? Então, assim, ótimos trabalhos, parabéns, descansem, boa noite para vocês, juízo, tá? A pandemia não acabou, só o governo que acha que acabou e liberou tudo, até porque tem questão econômica, mas tá tudo igual, tá morrendo muita gente, então cuidado, se você for viajar, cuidado, máscara, lave as mãos, não vá para rolê, aglomeração, tente ficar em casa ou no lugar que você estiver tranquilinho aí, até isso melhorar, tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão que quer pontuar aí ou tá tudo certo? Oi, Legal. você que colocou presença pra mim, Cadu? Porra, Cadu, você acha que ia deixar você sem presença? Ah, não sei, você não falou meu nome. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Carlos Eduardo é o 4. Mano, você tá com presença, moleque. Você fica de boa aí. Falou, gente, ó, 15 dias aí, fiquem em paz, tá bom? Vocês estão liberados. Falou, gente bonita. Tchau, Tchau, Pro. Falou. Tchau, Pro. Tchau. Tchau. Falou.